E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Tá começando mais um programa O Liberal na Escola. Isso mesmo, comigo, o professor Alexson Castro. E hoje nós vamos falar de gênero textual e tipologia textual. Não sai daí, hein? Vem comigo! Bom, gente, hoje nós vamos falar de gênero e tipologia textual. Aí no mundo a gente sempre está encontrando e tendo contato com vários gêneros e tipos de texto, mas afinal, o que é e o que diferencia um do outro? A gente vai ver isso agora. Bom, no que diz respeito a gênero textual, nós temos um monte de possibilidades de gêneros textuais, como a bula de um remédio, uma receita, uma carta, um conto. Geralmente, os gêneros, eles são mais abrangentes. Eles podem estar dois gêneros no mesmo texto. Eles podem ter até 3 gêneros no mesmo texto, né? E também pode ter essa mesclagem de tipologia e gênero. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que gênero é algo mais abrangente. Nós temos vários tipos de gêneros textuais. E o que difere da tipologia textual é que os tipos textuais são apenas 6, que eu vou dizer para vocês agora. Bom, antes de adentrar no que realmente são os 6 tipos de texto, quero deixar bem claro aqui para vocês que os gêneros textuais, eles surgem da necessidade de comunicação verbal entre as pessoas. Às vezes a gente está num diálogo com um amigo e a gente acaba se utilizando de alguns gêneros textuais também. Ou mesmo por escrito, né? É super natural nós usarmos no nosso cotidiano. Até porque esses gêneros estão inseridos na necessidade que a gente tem de se comunicar, seja de maneira escrita ou verbal. Ainda sobre gênero, é importante salientar que estes são relativamente instáveis, porque eles vão evoluir de acordo com as necessidades sociais. Um exemplo é a carta, que antes era usada de maneira escrita e enviada por correio para os nossos amigos, para os nossos, enfim, avós, mãe, para a nossa família. Hoje, a carta ela se converteu no gênero textual e-mail. E aí entra algo muito interessante que a gente vai falar aqui um pouquinho, que é o letramento digital. Letramento digital nada mais é do que as interpretações, as narrativas, as construções semióticas que podem ser lidas dentro do meio cibernético. Ou seja, aprender a mexer em uma plataforma, aprender a usar um site, isso é um letramento. Na nossa geração, esse letramento acontece praticamente de maneira voluntária. Nós nos submetemos a usar tais plataformas e acabamos aprendendo ali, dificilmente vamos no YouTube para olhar. Acabamos aprendendo ali mesmo na plataforma, como utilizar. Isso é letramento digital. O letramento digital é um mecanismo pelo qual nós podemos não só aprender a usar as plataformas digitais, mas como também ler textos, imagens e saber diferenciar seus gêneros e seus tipos ali mesmo, na internet. Agora vamos falar sobre tipologia textual. Bom, como eu havia falado anteriormente, nós temos 6 tipos de textos. O primeiro que eu menciono aqui para vocês é a narração. O texto narrativo, ele vem narrar alguma história, algum fato que aconteceu. E ele vem narrar, pode narrar em seus mínimos detalhes ou pode narrar de uma forma também superficial. O importante é que esse texto possa ser narrado de maneira objetiva. Sobre narração, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Prestem bem atenção.
O despertador de Larissa não tocou, o que fez com que ela acordasse correndo, tomasse café, pegasse o seu casaco e saísse rapidamente. Para vocês, eu acabei de narrar um fato. Eu narrei os acontecimentos que ocorreram com Larissa. O seu despertador não tocou e ela teve que sair correndo. Basicamente, a narração é um tipo de texto e ela funciona dessa forma. O próximo tipo de texto que eu vou apresentar para vocês é a descrição. Esse tipo de texto, ele descreve minuciosamente uma situação, ele pode descrever como é um objeto, ele pode descrever uma música, uma pintura, enfim. Exemplo de tipologia descritiva. O meu amigo Alexandre está usando uma camisa quadriculada, uma calça jeans e um tênis branco. Seu cabelo é cacheado e seus olhos castanhos. Eu acabei de descrever para vocês como o meu amigo Alexandre é e como ele está vestido. O outro tipo de texto que eu vou apresentar para vocês é a dissertação. Nesse tipo de texto, o escritor precisa apresentar um ponto de vista. Geralmente, esse ponto de vista, ele tem uma causa e um efeito. Um exemplo básico aqui para vocês. Em pleno século XXI, é importante a preservação do meio ambiente. As indústrias e automóveis são os grandes fatores pelos quais o efeito estufa aumenta cada vez mais. Bom, esse foi um exemplo bem sucinto do que pode ser um tipo de texto dissertativo. O próximo tipo de texto que eu vou apresentar para vocês é a argumentação. Nesse tipo de texto, você precisa apresentar um ponto de vista e defendê-lo. Nesse tipo de texto, você apresenta um argumento, um ponto de vista e você precisa defendê-lo com uma linguagem clara e objetiva, centrando bem aquilo que você quer passar para o seu leitor, defendendo o seu ponto de vista sem achismo, hein? Um bom exemplo que eu apresento sobre esse tipo de texto para vocês é o seguinte: não devemos dirigir depois que bebemos, pois o álcool de forma alguma combina com o volante. Bom, esse foi o exemplo do tipo argumentativo que eu apresentei para vocês. Eu apresentei um ponto de vista e eu defendi por que não. A outra tipologia textual que eu vou apresentar para vocês é a injunção. Nessa, os verbos precisam indicar ações. A injunção geralmente vai pedir que você faça alguma coisa. Geralmente a gente vai encontrar aí nas receitas de bolo, né? Um exemplo bem claro é: coloque numa vasilha 2 ovos, acrescente 2 litros de leite, por exemplo. Essa é um tipo de texto injuntivo. E o último e não menos importante tipo de texto que eu apresento a vocês é a exposição. É quando você, dentro daquele texto, expõe alguma coisa. Expõe um sentimento, expõe suas ideias, expõe até mesmo uma atividade. Um exemplo que eu vou citar para vocês é: a naja é uma serpente encontrada em territórios africanos. Considerada peçonhenta, essa serpente pode matar com o seu veneno letal. Esse foi um exemplo de texto expositivo, em que eu expus uma cobra e falei de onde ela vem, por exemplo, né? Esses tipos de texto que eu apresentei para vocês, eles podem tanto se mesclar uns com os outros, quanto também podem estar dentro de gêneros textuais. A gente fala de forma separada e apresenta eles de forma separada para a gente ter uma ideia de como esses tipos e gêneros se comportam dentro das nossas linguagens, dentro dos nossos diálogos e até mesmo na forma como a gente escreve. No Exame Nacional do Ensino Médio, é muito comum a gente ver vários gêneros textuais dentro da prova. Mas o mais comum mesmo é a gente ter contato com o texto dissertativo argumentativo. Sim, aquele que é pedido na redação. E é sobre essas tipologias textuais que vamos falar agora. No Enem, geralmente é pedido
duas tipologias de texto em um único texto. A gente está acostumado, por exemplo, a ver o tipo dissertativo e argumentativo em uma única construção textual, ou seja, o estudante vai ter que criar um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo porque ele vai dissertar, apresentar um ponto de vista. E argumentativo porque, além dele apresentar esse ponto de vista, ele tem que defendê-lo, sem achismos, como eu falei anteriormente. O texto dissertativo argumentativo, solicitado pelo Enem, ele tem como objetivo pedir ao estudante que ele redija um texto em que ele apresente um ponto de vista e o defenda. Defenda no sentido não de defender o seu posicionamento, mas que ele, ali naquele problema, ao exemplificar, ao expor aquele problema, que ele traga uma solução para aquele problema, que também a gente pode chamar de intervenção. Você vai fazer uma intervenção naquele texto. Você apresenta o seu ponto de vista, depois você apresenta a problemática em que o texto está lhe solicitando e, posteriormente, ao término do seu texto, você precisa trazer uma solução para aquele problema. O texto dissertativo é originalmente um texto expositivo, em que ele vai expor os pontos de vista do interlocutor. Já o tipo argumentativo, ele tem como objetivo persuadir o leitor. Então, a junção desses dois tipos de texto formam um texto em que, além do escritor deste texto expor o seu ponto de vista, ele deve convencer o seu leitor que ele tem que mudar de opinião ou de ponto de vista. No que se refere à estrutura desse texto, nós temos três partes fundamentais. A primeira delas é a introdução, em que você vai fazer em apenas um parágrafo. Na introdução, você apresenta os primeiros pontos do seu ponto de vista. No que se refere à estrutura desse texto, nós temos três partes fundamentais. A primeira é a introdução, em que você vai introduzir o assunto, colocando ali os primeiros pontos de vista. Nessa parte, você vai fazer em apenas um parágrafo. A segunda parte fundamental desse tipo de texto é o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai colocar ali a problemática, você vai colocar ali os primeiros percursos pelos quais você pode recorrer, que são as suas hipóteses. E se você for colocar alguma pergunta no desenvolvimento ou na introdução, você deve ter a ciência de que você tem que responder essa pergunta. E a última parte é a conclusão, em que você também pode fazer em apenas um parágrafo. Na conclusão, você vai costurar o seu texto ali, dando aquela finalidade para ele. Se você expôs um problema lá no desenvolvimento, é na conclusão que você vai colocar a solução desse problema, que você vai propor mecanismos para que aquele problema seja resolvido. É válido relembrar que o texto dissertativo argumentativo é uma tipologia textual e não um gênero textual. Vejamos a seguir uma construção textual da tipologia dissertativa argumentativa, nota 1000 no Enem. Bom, galera, aqui nessa redação a gente vai localizar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, como antes eu falei para vocês. Bom, localizado na introdução, esse trecho tem a função de expor a ideia do texto. Perceba que, a partir da frase "é comum ver comerciais de
direcionados ao público infantil, o leitor entende que o restante do texto, de alguma forma, se relaciona com as propagandas e com o público infantil. Ainda na introdução, o autor do texto levanta um questionamento que deverá ser respondido ao longo do texto. Lembra que eu disse para vocês, se você fizer uma pergunta na introdução ou no desenvolvimento, você deve lembrar de respondê-la. A partir desse trecho, começa a parte de desenvolvimento do texto, cuja afirmação: há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação, é que o autor do texto vai construir sua argumentação. Os argumentos utilizados nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento foram o poder da imprensa no século XVIII e as propagandas políticas da época do Brasil redemocratizado. Compondo ainda o desenvolvimento do texto, ao afirmar no segundo parágrafo do desenvolvimento que o problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil, ele cria uma conexão entre os argumentos anteriores e os que ainda serão usados. O autor caracteriza os comerciais infantis como apelativos, além de afirmar a falta de discernimento das crianças como consumidores. Observe que a pergunta feita na introdução, que questionava o preparo das crianças para o bombardeio de propagandas de consumo, foi respondida nesse parágrafo do desenvolvimento. A conclusão apresenta soluções inovadoras para o problema. Perceba que o autor do texto enriqueceu o seu argumento, utilizando seus conhecimentos sobre a legislação do Canadá e da Noruega, além de propor a conscientização das crianças de uma forma viável, utilizando o espaço da sala de aula para isso. O exemplo que apresento agora para vocês é uma redação nota 1000 do Enem do ano de 2014, que teve como tema Publicidade Infantil em Questão no Brasil. O candidato que escreveu esta redação que irei ler se chama Carlos Eduardo Lopes Marciano e, na época, tinha 19 anos. Bem, o Carlos escreveu dessa maneira para a gente. O verdadeiro preço de um brinquedo. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil, com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos. A indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas vinculam? Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Mas não é preciso ir tão longe. No Brasil redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. O problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão. Enfeitados por músicas temáticas, as cenas mostram crianças em grupo utilizando o produto em questão. Tal manobra de marketing acaba transmitindo a mensagem de que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato dela possuir ou não os mesmos brinquedos que os colegas. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. Fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas.
Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Só assim construiremos um sistema que, ao mesmo tempo, consiga vender seus produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Após nós falarmos sobre tipologia, gênero textual e apresentarmos aqui um exemplo de uma redação nota 1000 no Enem, colocando ali e destacando os pontos principais desse texto, eu vou dizer aqui para vocês as 5 competências do Enem, para vocês ficarem ligados aí e não errarem nada na hora de produzir o seu texto dissertativo, argumentativo ou qualquer outro tipo de texto em que o Enem solicite a você que vai fazer a prova. Bom, a primeira competência é você mostrar a habilidade de escrita na linguagem formal da língua portuguesa. Ou seja, você não pode de forma alguma colocar gírias ou achismos na prova. O seu texto deve ser redigido de maneira clara, de maneira coesa e coerente. A segunda competência, ela diz respeito a você compreender a proposta de redação daquele texto e se utilizar de várias áreas do conhecimento para compor aquele texto. Óbvio, dentro dos limites estruturais do que é solicitado pelo Enem. A terceira competência consiste em você relacionar, selecionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A quarta competência consiste em você demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos para apresentar os seus fatos, ideias e a sua proposta de redação. A quinta e última competência diz respeito a elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado. Lembra que eu falei para vocês lá no início que você precisa apresentar o problema e, posteriormente, apresentar uma intervenção para esse problema, uma solução para esse problema. Essas foram as 5 competências que eu disse agora para vocês do Enem, para ajudar aí na construção do seu texto, e é isso que o Enem pede na prova. Então, galera, nós já falamos de gênero textual e tipologia textual. No exemplo que eu dei para vocês, que é a proposta de redação do Enem, do que o Enem solicita para o aluno, geralmente ali tem 2 tipologias textuais. Todavia, porém, há a possibilidade também do Enem pedir uma carta. Então, eu vou apresentar agora para vocês um gênero que trabalha com uma tipologia textual. E essa é a carta argumentativa. A carta argumentativa é um gênero discursivo, que mistura aí um gênero e uma tipologia textual. O gênero é a carta e a tipologia textual é a argumentação. Esse gênero textual, que mistura também a tipologia, ele tem um propósito, que é aí levar uma argumentação e a defesa de um ponto de vista de um remetente para o seu destinatário. Vamos agora falar sobre a estrutura da carta argumentativa. Bom, assim como a carta pessoal, a carta aberta, ela segue a mesma estrutura, ok? Tendo ali na sua primeira linha, o primeiro ponto da sua estrutura é a data e o local. Isso ocorre porque em tempos remotos, onde não existia o e-mail, era necessário identificar a data e o local que aquele texto foi escrito. O segundo ponto estrutural da carta argumentativa é o destinatário, que vem na segunda linha logo após a data e o local. No destinatário, você vai utilizar um pronome de tratamento sempre no vocativo, se dirigindo à pessoa que você está enviando esta carta. Por exemplo, se eu for enviar essa carta para o presidente, né? Para o nosso queridíssimo presidente, eu irei colocar na segunda linha, excelentíssimo senhor, e etc. É um exemplo.
A outra parte da estrutura é o corpo do texto. Nesse, assim como nós vimos lá no texto dissertativo argumentativo, aqui a gente vai desenvolver da mesma forma, utilizando introdução, desenvolvimento e conclusão. Nele, no corpo do texto, você vai persuadir, você vai colocar os seus pontos de vista para que o seu destinatário seja convencido pela sua escrita. Já aí, finalizando a estrutura da carta argumentativa, antes da assinatura, é importante você saudar o seu destinatário. Assim, você vai marcá-lo escrevendo, por exemplo, atenciosamente, ou com todo o respeito e admiração. Essas são formas de saudar lá no finalzinho, né, da sua carta argumentativa. E por último, e não menos importante, vem a sua assinatura, a qual você deixa ali registrado o seu nome, a sua assinatura, a qual, óbvio, né, você escreveu aquele texto, você vai estar assinando. Para além da estrutura que nós acabamos de ver, que é comum a alguns tipos de cartas, nós agora vamos falar das características desse texto. Que características esse texto tem? Bom, a sua primeira característica é lembrar que esse gênero é um gênero carta, mas tem a sua tipologia argumentativa. E na tipologia argumentativa, nós precisamos nos remeter às suas características. Que características são essas e como elas nos ajudam a construir uma carta argumentativa? Bom, no primeiro parágrafo, você vai colocar aí as suas primeiras informações, né? Colocar aí o seu ponto de vista e algumas hipóteses. Lembrando que se numa carta você faz uma pergunta, assim como no texto dissertativo argumentativo, essa pergunta ela pode ser ambígua. Você faz uma pergunta esperando que o seu destinatário a responda, ou você faz uma pergunta esperando, ou você faz uma pergunta na qual você mesmo vai responder. Lembrando que caso você faça uma pergunta que você mesmo deve responder, não esqueça de responder, porque caso você esqueça de responder essa pergunta no seu texto, ele ficará desconexo. Então tem que prestar muita atenção nisso. Para além da estrutura das cartas que nós vimos há pouco, agora nós vamos salientar as suas características. Lembrando que a carta ela é um gênero textual. E dentro dela nós trabalhamos com a tipologia argumentativa. Para isso, nós precisamos nos voltar às características da tipologia argumentativa para compreender como vai se desenvolver dentro daquela estrutura que eu falei para vocês o nosso texto. Então, na introdução, você vai apresentar aí os seus primeiros pontos de vista, tá? E ambientar ali o seu leitor naquilo que você quer falar, ou seja, o seu tema, tá? Nos parágrafos intermediários, que a gente também chama de desenvolvimento, ali você vai colocar os problemas que você está trazendo, ou então as perspectivas que você quer que o seu leitor conheça. Na conclusão, você vai trazer aí a resolução desses problemas, ou uma intervenção como um pedido ao seu destinatário, né? E aí você vai encerrar a sua escrita, a sua carta lá, como vimos na estrutura, com saudação e assinatura. Nos parágrafos intermediários, ou como a gente viu como nome de desenvolvimento, você vai colocar as suas análises, né? O seu ponto de vista e o que você quer que o seu remetente saiba naquele momento que você está passando. Se é um pedido, se é uma persuasão, se você está querendo convencer o seu destinatário de alguma coisa. No último parágrafo, aí na sua conclusão, você vai reiterar as posições assumidas da sua tese, do que você apresentou, né, na sua carta. E aí, reiterando isso, você vai colocar aí a conclusão, concluindo o seu texto,
lá com a sua saudação e, por fim, a sua assinatura. Gente, além de tais características da tipologia argumentativa, é importante ressaltar que a carta argumentativa ela vai seguir aí o padrão da língua portuguesa. Então, vocês precisam estar voltados a essa padronização da língua e a língua formal na escrita. É bem comum que nesse gênero textual, que também agrega uma tipologia textual, sejam referidos à segunda pessoa. Por exemplo, o leitor achou que, o leitor percebeu no texto que. Você fala sempre na segunda pessoa se referindo ao leitor, se referindo ao seu destinatário. Então você congrega e constrói um diálogo com o seu destinatário também. Não é uma carta em que você... Não é um texto, né, um gênero textual, uma tipologia textual em que você vai escrever na terceira pessoa, né? Você sempre vai escrever para alguém. Então você pode também, dentro desse gênero, remeter partes do texto a essa pessoa, chamando a atenção dela, evocando-a para prestar atenção em alguma coisa dentro do texto. Bom, como exemplo da carta argumentativa, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, uma carta do ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, escrita momentos antes de seu suicídio, em que o então chefe do executivo defende a tese de ser perseguido por defender o povo, principalmente os humildes. 24 de agosto de 1954. Brasileiros. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e desencandeiam-se sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam, e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto, pois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar, voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime da garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, desencadearam-se os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação avoluma-se. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruiu os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco, quando vos humilharem,
sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos filipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a nossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência, e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão, e aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue terá o preço de seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas. Bom, essa carta que acabo de ler para vocês do então presidente Getúlio Vargas, ela apresenta aí não só a estrutura do gênero carta, como também as características desse gênero junto com a tipologia textual argumentativa. Podemos perceber que no primeiro parágrafo, na primeira linha logo, temos a data aonde foi escrita. Eu falei para vocês que é necessário também ter o local. Todavia, porém, o Getúlio não coloca o local, tá? Mas eu digo para vocês que é importante, né, vocês colocarem o local da onde está sendo escrito, né, aquele texto. E aí, logo na segunda linha, ele evoca o seu destinatário, para quem ele está enviando essa carta. Então, ele começa com brasileiros, né? Para quem é essa carta? Para todos os brasileiros, para a nação brasileira, né? Vejamos aí que no primeiro parágrafo, o Getúlio Vargas, ele apresenta aí as suas primeiras visões, né? A sua primeira tese, o seu primeiro posicionamento, né? E aí ele vai decorrendo e fazendo a sua escrita. É importante a gente salientar que é uma carta argumentativa. Então ele vai apresentar um ponto de vista, ele vai defender, como ele faz muito bem no decorrer do seu texto, né? Ele fala todas as causas, todos os pormenores que levaram ele a tomar uma decisão. E ele fala de uma forma muito verdadeira, né? Ele fala de uma forma muito também objetiva, né? Com uma clareza muito grande em que todos nós conseguimos entender. E aí lá pelo finalzinho do parágrafo, dos últimos parágrafos, ele vai finalizando a sua carta falando aí o que fez ele chegar até esse momento, o que levou ele até esse lugar, e mostra essa despedida, essa grande despedida, né? Uma carta de despedida que o Getúlio faz 2 dias antes da sua morte por suicídio. Então, a gente percebe que a carta, né, o gênero carta argumentativo, ele carrega não só uma informação, uma mensagem que o remetente queira passar para o destinatário, mas ele carrega também um registro histórico do contexto em que aquele país, em que aquela pessoa viveu. Olha só que maravilha, olha só o quanto valioso é um gênero para a gente, né? Hoje a gente está mais disseminado, é muito difícil você ver alguém mandando carta para alguém. Até porque nós temos a questão do e-mail. Todavia, é muito presente ainda, é muito forte isso quando é solicitado em uma prova de vestibular, seja ela Enem, seja prova de concurso público, né? Aí
A prova, ela pode trazer esse cunho e pode propor a você que escreva uma carta argumentativa, ou que escreva uma carta pessoal, né? E aí você já vai saber a estrutura. E a partir daí, a gente vai conseguir entender a estrutura da carta, né? Você que vai fazer uma prova, que vai se submeter a uma prova, tanto de Enem quanto de outros vestibulares, de concurso público, agora você já sabe a estrutura de uma carta, você já sabe a funcionalidade de uma carta e como aí redigir o texto em uma carta argumentativa, ok? Eu digo a vocês mais que escrevam, treinem em casa, né? Esses tipos textuais, como desafio que eu irei lançar daqui a pouco para vocês, mas também escrevam cartas, escrevam gêneros textuais diferentes para que vocês consigam aí treinar a estrutura de fato e reconhecer ainda mais as características que esses gêneros e essas tipologias textuais possuem. Então, galerinha, essa foi a aula de hoje aqui no programa O Liberal na Escola. Quero lançar um desafio para vocês aí de casa. Peguem um papel e uma caneta e escrevam aí. Quais as tipologias textuais que vocês têm tido contato ultimamente? Pelas redes sociais? Pode? Óbvio que pode. Lembrando que nas redes sociais ou na vida real, em jornal, esses gêneros e tipologias textuais, eles estarão entrelaçados. Não esqueça da diferença entre tipologia e gênero textual. E escreva aí no seu caderno quais os gêneros que você mais teve contato e quais as tipologias textuais em que você mais teve contato aí uns 5, 2, 3 dias atrás. Apresente para o seu pai e para o seu professor, veja se ele está de acordo também, veja se ele tem algo para acrescentar nesse seu conhecimento. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, contribuindo para esse conhecimento. Espero que você tenha compreendido tudo que eu falei aqui. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem ligados e não esqueçam de compartilhar e digam aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigado e até a próxima.